Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Nesse vídeo, a tia Débora quer falar com vocês um pouquinho sobre Páscoa. Isso mesmo, quando eu falo sobre Páscoa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Coelho, chocolate, ovos de chocolate, caça aos ovos. Muitas vezes quando nós pensamos em Páscoa, essa é a primeira lembrança que nós temos. Mas a tia Débora quer, aqui nesse vídeo, dizer para você, contar para você a história da verdadeira Páscoa. E eu te garanto, ela não tem nada a ver com coelhinho, ela não tem nada a ver com chocolates e nem ovos de Páscoa. Por isso, nós vamos nesse momento ler aonde está escrito a história da verdadeira Páscoa. E a história da verdadeira Páscoa está escrito na Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia, vamos ler junto com a tia Débora, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7. Pega a sua Bíblia, vamos ler junto com a tia Débora. Fica até o final, porque no final tem um desafio para você. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, na parte B, diz assim: Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Vamos repetir? Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Crianças, vocês sabiam que a Bíblia Sagrada é dividida em duas partes? A primeira parte se chama Antigo Testamento e a segunda parte se chama Novo Testamento. E nessas duas partes existem a história verdadeira da Páscoa, a história real sobre a Páscoa. A tia Débora quer começar contando para você a primeira parte, que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 12. A Bíblia nos diz que havia um povo chamado povo de Israel. E o povo de Israel estava há mais de 400 anos escravizados na terra do Egito. Mais de 400 anos o povo de Israel sofria nas mãos de Faraó, como escravos, sendo humilhados, maltratados por Faraó, a ponto que o povo de Israel já não suportava mais tudo aquilo que eles estavam passando. E eles começaram a clamar ao Senhor, para que o Senhor pudesse socorrer eles. Deus, então, ouvindo o clamor de Israel, enviou Moisés. Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel. Deus disse para Moisés que era para ele ir até o Egito e conversar com Faraó, para Faraó libertar o povo, pois Deus estava ordenando. Mas sabe, crianças, Faraó não conhecia o Deus de Israel. Faraó acreditava que ele era um Deus e Faraó não deu ouvidos a Moisés. Faraó não quis libertar o povo. Deus, então, vendo a dureza do coração de Faraó, enviou para o Egito 10 pragas. Sim, 10 pragas. A primeira, Deus transformou a água do rio Nilo, que era um rio muito importante do Egito, em sangue. Deus mandou rãs, gafanhotos, Deus mandou piolhos, Deus enviou chuvas de pedra. Muitas pragas Deus enviou para que Faraó reconhecesse quem era Deus, para que os egípcios conhecessem quem era o Senhor e também para Israel entender e conhecer qual era o Deus que eles serviam. Crianças, vocês acham que Faraó, mesmo com tudo isso, ele por acaso abriu mão do povo de Israel? De jeito nenhum. Cada vez mais o coração dele se endurecia. Então Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou mandar a 10ª praga. E avise o povo de Israel que no 10º dia, cada família pegue para si um cordeiro de 1 ano, sem defeito nenhum, e guarde em sua casa por 4 dias. No 14º dia, Moisés, o povo de Israel, cada família com o seu cordeiro, irá matá-lo.
irá assá-lo no fogo. Não podia cozinhar, era para assar no fogo. O sangue, Moisés avisa o povo que o sangue do cordeirinho, cada família irá pegar o sangue e passar nos umbrais, nas vergas das portas de sua casa. E o sangue nas vergas e nos umbrais será o sinal, porque à meia-noite o anjo da morte irá passar sobre toda a terra do Egito e irá ferir todo o primogênito. Você sabe o que é primogênito? Primogênito é o primeiro que nasce. E Deus estava dizendo, quando o anjo da morte passar, ele ferirá todo o primeiro que nasceu, desde os homens até os animais. Mas Moisés, diga ao povo de Israel que aonde estiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não irá passar. Crianças, o sangue protegia aquela casa, aquela família. Este era o sinal para que a destruição não entrasse em suas casas. E então, Deus continuou falando para Moisés, avisa o povo que eles irão comer nesta noite, em que o anjo da morte irá passar todos dentro de casa, o cordeiro assado com pães asmos, que eram pão sem fermento, e ervas amargas. Estejam preparados para a viagem, sandália nos pés, roupa, todos vestidos, preparados para sair, porque nessa noite, Faraó irá libertar o povo de Israel. Crianças, sabe o que aconteceu? O anjo da morte passou, feriu todos os primogênitos, desde o filho mais velho de Faraó até o filho mais velho do prisioneiro. Em todos os animais também os primeiros foram feridos. Mas o povo de Israel não houve sequer uma morte, porque eles estavam guardados dentro de suas casas, e em suas portas estava o sangue do cordeiro. A este ritual, Deus colocou o nome de Páscoa e disse para Moisés: Moisés, por todo o tempo, perpetuamente, para sempre, Israel irá festejar a festa da Páscoa, para lembrar-se daquilo que eu fiz em favor de vocês na terra do Egito. Crianças, quando Faraó viu que o seu filho havia sido morto, quando ele viu o choro que havia na terra do Egito, apressadamente ele dizia para o povo de Israel sair da terra do Egito. E este foi o dia, ainda naquela noite, que o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito. Esta é a festa da Páscoa do Antigo Testamento. Lembrava de quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Desde então, como Deus havia ordenado para Moisés, todo o povo de Israel, ano após ano, quando chegava nesta época, eles comemoravam a festa da Páscoa. Aí então, algo na história muda o significado dessa festa. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João vão contar a história deste alguém que mudou o símbolo, o significado da verdadeira Páscoa. A Bíblia nos conta de um bebê. Um bebê iria mudar o mundo. Alguém que nasceu como um bebezinho. A Bíblia nos conta, tia Débora está pegando os recursos aqui para contar a história para vocês. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Maria, uma jovem mulher, que foi visitada pelo Espírito Santo e gerou um bebezinho. E esse bebezinho se chamava Jesus. Mas Jesus
não era como eu e você, nascido de mulher. Ele nasceu de Deus. A Bíblia diz que ele estava no céu, no alto trono dos céus. E ele se fez carne. Ele se fez homem como eu e você. Por isso foi gerado no ventre de Maria. E Jesus cresceu como você, como eu, para um propósito muito maior. Jesus caminhou por esta terra, fez grandes sinais e maravilhas, mas tudo isso era para chegar em um momento, era para um propósito maior, era para algo muito maior do que simplesmente estar aqui na terra, era para salvar eu e você. E a Bíblia nos conta no livro de Mateus, no Novo Testamento, que Jesus então, na época da Páscoa, reúne os seus discípulos e diz para ele, 2 deles, prepararem a festa de Páscoa, porque seria a última Páscoa antes da sua morte. Então os seus discípulos foram, prepararam a mesa e ali se assentaram para comemorar, para comer a Páscoa do Senhor. E sabe, crianças, neste dia, a Páscoa ganhou um novo significado. Ela se tornou a ceia do Senhor. A Bíblia nos conta que Jesus estava com os seus discípulos e ele pegou um pãozinho, dividiu e deu um pedacinho para cada discípulo e disse para os discípulos: comei, isto é o meu corpo, entregue por vós. Jesus também pegou, sabe o quê? O suco de uva, o vinho, e disse para os discípulos: bebei todos, porque este é o meu sangue, que sinaliza a nova aliança. Tomai todos. E assim os discípulos tomaram. Sabe, crianças, o que Jesus estava dizendo? Lembra do sangue do cordeirinho nos umbrais e nas vergas? Agora seria o sangue de Jesus derramado. Lembra os pães asmos sem fermentos que o povo deveria comer junto com o cordeiro? Agora seria o corpo de Jesus entregue e rasgado. Lembra das ervas amargas que o povo deveria comer junto com o pãozinho e com a carne do cordeiro? Agora seria o sofrimento que Jesus iria enfrentar. Depois de ser traído por um de seus discípulos, Jesus, então, foi julgado sem ter feito nada de errado. Jesus foi preso pelos anciãos e sacerdotes daquele lugar, daquela época. Jesus foi chicoteado, cuspiram na cara de Jesus, mas ele nunca tinha feito nada. Ele era o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Era Jesus. Não era mais o Cordeiro lá do Egito, agora era Jesus. E Jesus estava ali na cruz do Calvário sendo humilhado. Arrancaram sua roupa, colocaram sobre ele um linho de escarlate, humilhando a pessoa de Jesus. Ali ele, naquela situação tão difícil, e as pessoas zombavam dele, diziam para ele: você diz que é filho de Deus? Então salve-se a si mesmo. Se você é rei dos judeus, se você é o filho do homem, então você dá um jeito de sair desta cruz. Zombaram de Jesus, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Crianças, em suas mãos cravaram pregos, em seus pés cravaram pregos. Jesus estava ali,
sofrendo a pior morte que existia para a época, a mais humilhante, que era a morte de cruz. E por que Jesus estava lá? Por que Jesus suportou tudo isso calado? Por que Jesus sofreu, se angustiou, mas suportou até o fim, até o seu espírito ser entregue a Deus em sua morte? Por causa de mim e de você. Foi por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus ali suportou aquele sofrimento. Por amor a mim, a você, por amor ao mundo todo. Deus ama a todos. Mas sabe, crianças, por mais sofrido que foi, por mais que suas mãos experimentaram pregos sendo enfiados, por mais que deram vinagre para ele beber, enfiaram uma lança em seu lado, mas a história não acaba aqui. A história não acaba em sua morte. Esse não é o fim da história. A Bíblia nos diz que no terceiro dia foram até o túmulo onde Jesus estava, onde ele havia sido sepultado por José de Arimateia. E ao verem o sepulcro que estava aberto, Jesus não estava lá. Aleluia! Jesus não estava mais lá. Porque em vida ele disse que ele iria morrer sim, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E naquele domingo o sepulcro estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! E ele ainda está vivo hoje, e ele ainda continua vivo hoje. Por isso que nós amamos Jesus, por isso que nós cremos Jesus. Mas você pode estar se perguntando, tia Débora, o que isso tem a ver com a Páscoa? Eu entendi sobre o cordeiro que tinha sido morto, sobre o sangue nos umbrais, nas vergas, mas e agora? O que tem a ver com a morte de Jesus? Crianças, lembra do cordeirinho? Lá da primeira parte da história, que havia sido morto e ele era sem defeito? Jesus é o cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Você lembra do sangue do cordeirinho que foi colocado nos umbrais e nas vergas das portas? É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz e precisa estar nas nossas vidas, nos marcando, nos tornando parecidos com Jesus. Sabe, lembra do pãozinho lá que tinha que ser comido junto com o cordeirinho e as ervas amargas? Agora é o corpo de Cristo rasgado que significa o sangue de Jesus derramado, o sacrifício dele penoso. Ah, meu Deus, como ele sofreu na cruz por mim e por você, que hoje nós entendemos e nós nos lembramos todas as vezes que tomamos Santa Ceia, o pão e o vinho, em memória do que Jesus fez por nós. Ele é a verdadeira Páscoa. Você lembra que a tia Débora te disse? Você sabe o que significa a palavra Páscoa? Páscoa significa libertação, passagem. Lá na primeira parte, qual foi a passagem? A tia Débora vai pegar aqui para te lembrar, tá bom? Pra gente se lembrar do que a gente está falando. Lá na primeira parte, o povo de Israel passou da escravidão para a liberdade. Agora, Jesus, nós, eu e você, passamos da escravidão do pecado, da condenação do pecado, para a vida eterna. Aleluia! Jesus, Cristo, o Cordeiro Pascual, que foi imolado,
sacrificado em favor de mim e de você, para nos livrar da condenação do pecado. E um dia ele irá nos buscar e nós seremos coroados e estaremos por toda a eternidade junto com ele. Amém? Você entendeu? Essa história é muito linda. O coração da tia Débora fica muito alegre de saber de tudo isso que Jesus fez por nós. Eu espero que você tenha gostado. E agora, 3 perguntinhas para você responder para a tia. Vamos lá? O que significa a palavra Páscoa? Aonde foi que está escrito a primeira parte no Antigo Testamento? E aonde que a tia Débora acabou de dizer no Novo Testamento que está escrito a segunda parte da história da verdadeira Páscoa, tá bom? E diga para mim também uma terceira pergunta. Vamos lá? Será que vocês vão conseguir responder isso para a tia Débora? O que significava o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e o que significa hoje para nós o pão e o vinho da Santa Ceia do Senhor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que Jesus tenha falado no seu coração. Aguardo as suas respostas, vamos ver se você ficou atento por aqui. Um beijo super grande, Deus abençoe vocês e bom domingo de Páscoa, tá bom? Não tem problema comer chocolate, não tem problema se alegrar com os ovos de Páscoa, mas não se esqueça, esta não é a verdadeira história. E lembre-se que Jesus se entregou por você. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois de alguns dias subiu para os céus, junto do Pai aonde ele está. Mas a história não terminou. Jesus vai voltar. Um beijo!